A gente recebe agora o Marcos Bon, analista e gestor também de ações, chegando aqui na nossa programação da BMC News. Muito obrigada pela sua presença, Marcos. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Um grande prazer bater esse papo com vocês. Vamos lá. Obrigada, o prazer é sempre nosso. Marcos, até inclusive, né, vi ontem aqui uma notícia, queria repercutir contigo, a BR Partners anunciou aí, num fato relevante, nesta segunda, o lançamento de uma área de gestão ali de fortunas, né? De acordo com a companhia, o objetivo é aproveitar ainda mais essa sinergia com o empresariado brasileiro, tentar dar aí um passo, este passo, vamos dizer assim, para o mercado. Eu sei que é um case que você acompanha, até por isso quero entender um pouco da sua leitura sobre essa notícia. Sim, movimento muito importante da BR Partners, um papel que eu, de fato, acompanho há muito tempo e recomendo, BRBI 11, e acho que faz todo sentido. Acho que já era esperado essa entrada no setor, no segmento de Wealth Management. Por quê? Porque a BR Partners ela intermedia, né, para fusões e aquisições, então ela está sempre ligada a eventos de liquidez, né, por parte dos seus clientes. Então, se esses clientes eles acabam recebendo algum capital proveniente de alguma venda de ativo, venda de empresa, se esperar que ela possa prestar um serviço para gerir esse capital. Então, já era um braço que a empresa já queria investir, né, e acho que buscou até formas de adquirir Wealth Management no mercado, mas optou por desenvolver internamente, contratando um time experiente e que certamente vai ter muito sucesso aí, né, dentro da BR Partners. Aí bem do case, né? Por sinal, já aproveitando aqui, queria entender também um pouco da sua leitura de outros, né, cases ou setores específicos ali que você acredita que possa ter aí boas oportunidades para os investidores, né? Possam estar descontados, mas que diante aí de algumas, né, situações, a gente teve hoje um IPCA que tem, né, trazido aí uma leitura, acho que muito importante também ali em relação a possibilidades de cortes até um pouco mais profundos na Selic, que isso pode acabar fomentando ainda mais ali renda variável. Eu sei que você olha bastante para small, mas eu queria que você trouxesse aí, compartilhasse um pouco das suas expectativas também dos próximos meses aqui para o nosso mercado. Vamos lá. Bom, falando de small caps, eu gosto bastante de Kepler Weber, até fui na semana passada no evento anual da companhia e fiquei muito confortável, muito animado com o que eu vi. Então, apesar de ser uma empresa que andou muito nesse ano, na verdade, nos últimos 2, 3 meses, andou quase 70%, a gente enxerga ainda muito upside para a companhia e um segundo semestre de resultados muito interessantes para a empresa. Empresa bem posicionada, com 40% de market share no segmento de silos de armazenagem e investindo muito em inovação, né? Então, a empresa pretende entrar em outros ramos de atividade, como aluguel de silos, comprando empresas também que possam agregar muito valor para as suas operações. Então, Kepler Weber, dentro do setor agro, desponta como um bom case. Falando um pouquinho de large caps, eu continuo com uma visão de que aquelas empresas vencedoras vão continuar sendo vencedoras, Paulo. Então, gosto muito de Mercado Livre. Acho que quando a gente fala de e-commerce, não dá para ignorar o ótimo trabalho, né, que o Mercado Livre vem fazendo nos últimos 5 anos, e eu acho que daqui para frente isso vai ficar mais exacerbado, né? Acho que os seus competidores ou estão ficando pelo caminho ou estão em situação financeira muito complicada, o que vai permitir Mercado Livre cada vez mais ganhar market share e se destacar, principalmente em eventos como Black Friday, como as festividades de final de ano, Natal. Então, acho que MELI 34 também é um case muito interessante para o investidor olhar dentro do varejo. Tá? Varejo esse que a gente está vendo que não está numa situação muito confortável. Tá? Apesar da gente ter um cenário aí de queda na taxa de juros, eu tenho conversado bastante com empresas varejistas e praticamente todas elas falando ainda que não está enxergando uma resposta em termos de demanda, de consumo, que possa trazer aí traçar um cenário mais
benigno para o varejo. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente focar e investir naquelas que têm sido muito vencedoras nos últimos trimestres. Isso dá mais conforto para os investidores dentro de um cenário que ainda não está confortável para o varejo como um todo. Marques, pegando o gancho, né, de hoje especificamente, a gente está vendo aí, tivemos justamente essa questão mais da inflação em si, mas tem um outro ponto, acho que está muito no radar dos investidores também, o relatório ali da OPEP, né, e uma leitura justamente ali pressionada em relação ao preço do barril do petróleo ali, mantendo nos $90. Eu queria entender um pouco também, né, da sua análise, da sua leitura em relação a essa perspectiva realmente aí de um barril, né, na casa dos $90 e a alta aí do petróleo, né, impactando também, favorecendo, vamos dizer assim, as ações da Junior Royals. Se você acredita aí que seja uma boa hora, de repente, aí também de entrar no radar de muitos investidores? Sem dúvida, Paulo. Eu acredito bastante que o petróleo vai se manter acima dos $90, isso porque há um desbalanceamento entre oferta e demanda. A gente está vendo a demanda por petróleo atingindo níveis pré-Covid, já isso sem um ambiente econômico de pujança, como a China está com um crescimento aquém do esperado, a gente vê Estados Unidos e Europa desacelerando economicamente, mas a demanda por petróleo voltando a níveis pré-Covid. Então você tem ali um vetor positivo na demanda. Quando a gente olha o lado da oferta, a gente vê uma oferta mais restrita, seja por cortes de produção pela OPEP, como você bem mencionou, seja pela escassez de investimentos feitos no setor de petróleo nos últimos anos. Dentro dessa temática ESG, a gente viu poucos investimentos serem feitos nos últimos 5 anos. Então, a gente tem uma demanda crescente com uma oferta limitada. Isso deve ter um efeito positivo nos preços de petróleo, né? O petróleo Brent aí buscando níveis aí mais próximos de $100, o WTI superando os $90. E, sem dúvida, isso tem 2 consequências. Uma positiva é exatamente para aquelas produtoras de petróleo, né? Como você bem falou, as Junior Oil Companies, como 3R Petroleum, PetroRio, PetroRecôncavo. Acredito que elas vão se beneficiar bastante desse patamar de petróleo. O lado negativo, Paula, é a questão de inflação global, né? Petróleo para cima, isso certamente vai bater em inflação e isso vai ser uma dor de cabeça para bancos centrais, tanto de Europa quanto Estados Unidos, que estão aí tendo que lidar com os juros para conter a inflação nos próximos meses. Então você tem ali uma preocupação com esse petróleo aí se aproximando dos $100. Oi, Max, bom dia, boa tarde, quase para você. Felipe Nascimento falando agora, sempre muito bom poder bater esse papo. Estava até monitorando aqui, hoje o setor de petróleo como um todo, bem otimista, né, com o relatório da OPEP, toda essa sinalização que você falou. E claro que também tem um outro lado, né, que acabou inclusive trazendo um pessimismo para o setor de petróleo recentemente, que foi aquele cancelamento dos desinvestimentos da Petrobras. Inclusive pegou bastante a PetroRecôncavo, né, com o Polo Bahia Terra, e outras empresas acabaram acendendo um sinal de alerta sobre novos poços, novos campos que poderiam ser desinvestidos e vias de crescimento para essas empresas menores. Como que pesa isso, né? Como que entra essa situação na balança? Onde que vão encontrar novos poços? Qual que é a perspectiva para essas empresas sob essa linha aí do crescimento que, por enquanto, foi retirada ali do pipeline das companhias com esse congelamento dos desinvestimentos da Petrobras? Legal, eu acho que PetroRio e 3R Petróleo não vão enfrentar problemas com essa questão dos desinvestimentos de Petrobras, porque elas já estão com um portfólio muito bem definido, com muitos investimentos a serem feitos, então elas já estão com um foco nos ativos que já estão dentro de casa, tá? PetroRecôncavo realmente esperava bastante desse polo Bahia Terra, que foi alvo aí do fim do desinvestimento da Petrobras, né? A Petrobras falando, não vamos mais vender o polo Bahia Terra, dentro dessa
tendência do novo governo de manter os ativos dentro da Petrobras. Então, eu diria que a PetroRecôncavo sente esse novo momento da Petrobras não querendo desinvestir de ativos não estratégicos, mas a 3R Petróleo e a PetroRio já têm ativos que elas têm que trabalhar, que elas têm que focar em entrega de produção, entrega de resultados, então ela já está com um pipeline bem definido ali, eu acho que não é problema para essas duas. Agora, infelizmente, a PetroRecôncavo até sentiu bastante semana passada uma queda significativa no dia que a Petrobras decidiu por não vender o Polo Bahia Terra. Ô Max, até é interessante que a gente fala, né, das empresas de menor capitalização, mas também não tem como tirar do radar a Petrobras, né, que é a maior que explora petróleo aqui no Brasil, e com o petróleo nesses patamares, nesses níveis de preço, acaba chamando a atenção dos investidores, até também pelo retorno acumulado ao longo desse ano, né, muito forte, sustentando inclusive algumas das altas aí do próprio índice do Ibovespa, a Petrobras, né? E aí existe a possibilidade de uma distribuição muito forte de dividendos no ano que vem. Na sua visão, né, Petrobras entra no radar do investidor, não entra, né? Tem gestor que prefere ficar de fora justamente por conta da governança, mesmo ela podendo entregar bastante dividendo e retorno com essa possibilidade do petróleo mais caro. Qual é o seu time, Max? Você é do time que prefere ficar de fora ou de alguma forma tem algum tipo de exposição à Petrobras, mesmo com essa página 2 aí podendo ter algum tipo de impacto no ativo? Eu sou do time que fico de fora de Petrobras, prefiro me expor às Junior Oil Companies, né, como PetroRio e 3R Petróleo. Por quê? Porque a gente tem sempre essa espada da ingerência política. A gente está vendo aí a questão do petróleo batendo $100, isso vai esbarrar aqui em preço de combustível. Como é que a Petrobras vai fazer? Ela vai reajustar de acordo com o preço internacional de petróleo ou vai tentar não reajustar gasolina e diesel para poder manter a inflação, para poder controlar melhor os preços? Então, de certa forma, se ela seguir esse segundo caminho, isso é ruim para a empresa, isso é ruim para o acionista, menos receita. Tá? Se ela simplesmente for repassando os aumentos do preço, seria melhor. Então, como tem um risco, né, envolvendo essa questão de ingerência política, eu prefiro ficar de fora de Petrobras, mesmo com a expectativa de mais dividendos nos próximos 12 meses. Eu acredito que há outros ativos hoje na Bolsa que pagam ótimos dividendos também, com um valuation atrativo e sem risco governamental, né? Um exemplo é BB Seguridade. BB Seguridade você tem menos risco governamental, zero praticamente, tá? Você tem um papel aí que negocia a múltiplos muito interessantes, preço-lucro de menos de 8 vezes, com um dividend yield acima de 10%. Então, não é que a Petrobras é o único ativo que paga dividendos robustos na Bolsa. Você tem outros ativos, setor elétrico, setor de telecom, setor financeiro, que pode pagar ótimos dividendos para os seus acionistas. Tá? Então, sou do time que fico de fora de Petrobras, porque não precisa entrar nesse risco, tendo em vista que tem outros ativos bons pagadores de dividendos e também dentro do setor de petróleo, outros ativos baratos que tem muito upside para ser capturado. É interessante quando você fala de BB Seguridade, muita gente já olha o prefixo, né? BB, já fala, não, mas pode ter uma interferência do governo. Tratando o Banco do Brasil, também pode ter, mas Banco do Brasil é menos suscetível, né, a algum tipo de interferência, até mesmo o próprio Banco do Brasil, né, Max? Quando a gente olha no histórico, né, a Petrobras sempre, ou pelo menos acaba sendo um pouco mais utilizada pelos governos para seus objetivos econômicos, se a gente pode dizer assim. O Banco do Brasil acaba tendo um risco, né, mas nem tanto. BB Seguridade menos ainda do que o próprio Banco do Brasil? Menos ainda, uma gestão profissionalizada. Eu acredito até que os funcionários de BB Seguridade, eu não sei se todos ou não são funcionários públicos, né? Então é uma gestão totalmente apartada do Banco do Brasil.
que é acionista de BB Seguridade, é um acionista relevante. Mas o que você falou é correto, Felipe. A gente vê muito menos ingerência política no Banco do Brasil nos últimos anos do que em Petro. Petro está sempre no radar, ali no foco de governo influenciando na decisão do management. O Banco do Brasil, ele vem sendo muito bem conduzido sem uma influência muito forte do governo federal. Tá? Então, eu diria que Banco do Brasil tem menos risco do que Petrobras e BB Seguridade menos risco ainda. Tá? E também não é só o segmento financeiro que está pagando bons dividendos. Você tem uma Vivo que vai pagar, Telefônica Brasil vai pagar ótimos dividendos. Você tem no setor elétrico empresas como CPFL Energia, Engie Brasil, que são empresas privadas que pagam yields próximos a 10%. Então, assim, para quem está olhando para dividendos, você não precisa ficar focado em Petrobras. Você tem outros ativos com dividend yields bastante atrativos. Ô Max, aí a grande questão e que eu queria saber de você falou de BB Seguridade, obviamente, já deu o spoiler aí do que você prefere, mas Caixa Seguridade também tem muita gente falando, né, que mesmo estando sob a batuta ali de um banco público, também pode entregar bons resultados. Teve IPO recente, né, bem mais recente do que a própria BB Seguridade, mas nesse setor, nesse segmento de seguradoras aí, também pode ter uma via de crescimento interessante, pode representar uma boa oportunidade. Claro que você já deu seu spoiler, mas eu queria entender sua opinião também a respeito das diferenças e até mesmo similaridades das duas companhias na sua percepção. Sim, gosto de Caixa Seguridade, Felipe, só que nesse momento eu acredito que a BB Seguridade esteja mais barata do que Caixa Seguridade, apesar da possibilidade de melhora de rentabilidade na Caixa Seguridade. Há uma diferença grande em termos de ROI, rentabilidade sobre patrimônio líquido. Então, ali a Caixa Seguridade tem uma rentabilidade próxima a 50%, 55%, enquanto a BB Seguridade, você tem um ROI aí mais próximo de 80%. Tá? Então, você tem um espaço, eu diria, um mato alto ainda em Caixa Seguridade para ser cortado e, consequentemente, melhorar a rentabilidade. Mas quando a gente olha os dois ativos hoje, a gente vê os múltiplos, a gente vê a possibilidade de dividend yield, eu acabo preferindo o BB Seguridade pelos múltiplos mais descontados do que Caixa Seguridade e também por estar pagando um pouco mais de yield, né? Um pouco mais de dividendos, de renda com dividendos nesse momento. Mas gosto de ambas, tá? Acho que são setores resilientes, setores que entregam ótima rentabilidade, bons dividendos, gera muito caixa, tá? Mas a minha preferência nesse momento é BBSE3. Boa. Ô, Max, e aí agora uma última da minha parte aqui, eu queria entrar um pouco no case do Inter, né? Porque foi interessante uma movimentação que a gente viu desde o IPO, né? Teve um ímpeto muito forte, depois caiu bastante, fez a listagem lá fora, BDR aqui dentro, e agora parece que está tendo uma nova versão da empresa, né? Que tem atraído bastante os investidores. Qual que é a sua percepção? Você acha que daqui para frente o Inter está muito mais propenso a ser essa nova versão, a entregar melhores resultados, crescer o próprio ROI, crescer base de clientes, do que aquela empresa que estava, né, um tanto quanto foi um pouco até desacreditada ali logo no começo por conta de algumas entregas? Daqui para frente, você acha que o Inter tem essa possibilidade de até melhorar a sua rentabilidade, melhorar a sua entrega para os acionistas? Sim, Felipe, eu acho que o resultado do segundo TRI foi um ponto de inflexão. Foi uma mudança significativa nas expectativas dos investidores com relação à rentabilidade do banco. Um banco que tinha uma rentabilidade próxima a zero, tá? Durante muito tempo. Entrou naquela hype das empresas de tecnologia, andou muito quando os juros começaram a subir nos Estados Unidos e também aqui, acabou sofrendo demais porque dependia muito de custo de capital, dependia de juros baixos para poder continuar crescendo. Então, o Inter agora, ele entra num outro momento, num momento de juros para baixo, sem mais juros subindo nos Estados Unidos,
e no momento de entrega de rentabilidade. O resultado do segundo trimestre já mostrou uma rentabilidade mais próxima de 4%, ainda muito pequena, muito baixa em relação a bancos tradicionais como Itaú, Santander, Banco do Brasil e até mesmo abaixo do Nubank. Mas já é uma evolução. Já dá para dizer que o Banco Inter está no caminho certo. Já consegue mostrar que pode mostrar melhor rentabilidade. Então, se é um banco que entrega agora 3,8%, 4%, no próximo trimestre consegue entregar 5%, 6%, e aí fecha o ano mais próximo de 10% de ROI, certamente os investidores vão começar a precificar isso na ação. Tá? E hoje é um banco que negocia próximo do valor patrimonial. Tá? Estamos falando de 1,1 preço-valor patrimonial, enquanto o Nubank negocia 5 vezes preço-valor patrimonial, o BTG Pactual mais de 3 vezes preço-valor patrimonial. Então é um banco barato, tá? Que precisa continuar melhorando a rentabilidade, e isso acontecendo, certamente vai ser mais bem precificado e com um bom upside aí para ser capturado. Tá? Então gosto de Inter, mas é claro, vai depender muito da entrega de resultados nos próximos trimestres. Marques, entrando aqui na conversa, né, uma última também aqui da minha parte, já que você tocou aí, né, no Inter, falou até de Nubank, eu queria entender, né, entre essas diferenças aí dos bancos digitais, sua preferência, Inter ou Nubank? Nesse momento, Inter, pela disparidade em termos de múltiplos e pelo potencial de valorização. Né? Nubank, agora acho que só listado lá nos Estados Unidos, né? O Inter ainda tem as BDRs aqui, isso também é bom aí para os investidores que só investem aqui no Brasil. Mas, nesse momento, eu prefiro, pela diferença de múltiplo, preço, valor patrimonial, acabo optando por Inter nesse momento. Então, fico com o Inter em relação ao Nubank. Maravilha. Marques, quero agradecer. Obrigada por estar aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo. Volte sempre. Obrigado, Paula. Obrigado, Felipe. Conte sempre comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.